É, Nessa aula vamos estar adicionando mais um recurso de segurança à nossa aplicação, que é estar criptografando a senha para ela estar sendo salva no banco de dados criptografada, ou seja, o hash dela e não a senha realmente. Para estar fazendo isso, nós vamos estar utilizando a biblioteca bcrypt. Para instalar ela é bem simples, basta a gente adicionar esse comando npm install bcrypt e também o tipo dela, que é para o TypeScript estar reconhecendo. Vamos fazer isso, então vou dar o npm i bcrypt, em seguida o npm i-d, o tipo do bcrypt. Com isso, a gente já consegue estar utilizando essa função, essa biblioteca. Então, vamos no modo de usuário, vamos importar essa biblioteca. E agora, é, quando a gente for criar o usuário, ao invés da gente estar passando a senha, vamos estar passando o hash. Então, primeiro eu tenho que gerar esse hash. É, Para estar gerando, ele é bem simples. Então, eu vou estar primeiro definindo um salt. Esse salt é a quantidade de bits que vai estar sendo adicionada ao hash, para estar dando mais segurança ainda também ao hash. Então, vou definir o salt. Então, colocar chamar a função gensalt do bcrypt e vou estar chamando a função hash do bcrypt. Então, chamar de hash a senha, vou dar um await, que é uma função assíncrona, bcrypt.hash, e eu vou estar passando o que vai ser criptografado, que no caso é a senha que nós estamos passando quando for criar o usuário. Então, create user.password. Então, aqui como segundo parâmetro eu vou estar passando o salt e ele já está gerando o hash da senha para a gente. E agora é só a gente substituir essa senha no create user.dto pelo hash. Pronto, então no caso agora ele já está criptografando a senha. Então, quando criar um novo usuário, essa senha já vai estar sendo criptografada. É, em outro lugar que podemos estar fazendo isso também é quando for atualizar. Então, quando atualizar uma senha, ele também fazer essa criptografia da senha. Eu primeiro tenho que verificar se a senha está sendo passada. Aqui ele já até recomendou. Então, se eu passar uma senha, eu vou estar gerando salt, assim como eu fiz quando eu criei. Vou estar chamando a função de hash, passando a senha aqui, a nova senha e também o salt. E aí eu já troco no update user.dto, ponto password. E isso eu já consigo estar gerando o hash quando eu atualizo. Agora testando isso aqui. Então eu vou dar um start dev e vou estar criando um usuário e também atualizando aqui no Postman. Eu vou estar pegando agora o usuário. Que como a gente definiu que quando buscar o usuário vai vir sem senha, a gente não vai conseguir estar vendo o hash. Então uma coisa que eu vou estar fazendo é selecionando a senha também. Que vou passar o campo password. Pronto, agora quando a gente buscar o usuário, vai vir com a senha. Como esses usuários foram criados antes de estar adicionando hash, a senha ainda são normal. O que a gente pode estar fazendo é chamando a rota de atualizar. Então a nova senha vai ser é, já vai ser criptografada. Então eu vou chamar aqui usuário 1 e vou desmarcar esses campos e vou passar password. Vou colocar a mesma senha. Vou estar atualizando o usuário. Então, um usuário foi atualizado. Quando eu der
ele já está salvando a hash da senha. E fazer isso o mesmo com o usuário 2. Então, usuário 2 e trocar a senha. Pronto. Agora os dois usuários já estão com a senha criptografada. Agora vamos testar também criando um novo usuário. Então, método post, passar um novo usuário. Quando eu tentar criar aqui, criou. Então ele já criou um novo usuário para gente. E a senha também já vem criptografada. E é isso, essa parte é bastante importante, como eu já havia falado antes em outro vídeo. Ele permite que, se alguém tem acesso ao banco de dados, quando a pessoa acessar o banco de dados, ele não vai estar vendo a senha dos clientes, do usuário, e sim esse hash. E o hash ele não tem como estar descriptografando para saber a senha. Então, garante bastante segurança à aplicação.